Oi gente, aqui é a Yasmin e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 15 livros que eu li de janeiro até o final de julho, ou seja, 7 meses, né? Assim, normalmente eu até consigo ler mais, só que eu passei por uns momentos assim de ressaca literária e outros em que eu só, assim, não tava conseguindo ter muito tempo pra ler por conta da faculdade e também o meu Kindle quebrou e aí eu fiquei meio assim sem rumo na hora e passei um tempinho sem ler. Aí eu tô voltando no ritmo agora, então eu decidi deixar registrado aqui quais foram os livros que eu li até agora nesse ano, pra nos próximos meses, assim, também ir registrando quais eu for ler, né? Bom, o primeiro deles foi lido em um dia, logo no primeiro dia do ano, inclusive. Foi A Metamorfose, do Franz Kafka. E assim, foi o meu primeiro dele. E assim, eu confesso que eu fiquei muito apaixonada por esse livro. Foi, obviamente, 5 estrelas. E o livro fala a história do Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante que sustentava sua família. Ou seja, só ele trabalhava para fazer todo o amparo para os familiares dele. Só que um dia ele acorda e ele passou por uma metamorfose onde ele é basicamente um inseto gigante, tipo uma barata. E assim, a partir disso, a gente começa a ver como vai ser o tratamento dele, tipo assim, da família com ele. E também vamos ver assim toda a despersonalização que ele vai sofrer, a solidão que ele vai ficar, a exclusão por conta dessa mudança que ele vai ter. E assim, foi só começar a gravar que toda a rua resolveu fazer barulho, né? Enfim, então, com isso, a gente vai ver toda a questão de identidade, exclusão, despersonalização que o Gregor vai sofrer e faz a gente refletir muito sobre isso. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, essa é basicamente a sinopse. E assim, foi um livro muito importante, ele me fez pensar bastante. E eu ainda, mesmo tendo sido no início do ano, eu ainda paro para ler coisas sobre ele, porque, sei lá, foi uma leitura muito especial. Recomendo muito, é um livro bem curtinho até, mas obviamente eu acredito que seja um livro para ser relido, sabe? Eu até, assim, fico pensando qual vai ser o momento certo para eu reler ele, sabe? O segundo livro foi um bem famoso no TikTok, que é Vermelho, Branco, Sangue Azul. E eu ainda não assisti o filme, inclusive eu tenho que ver porque eu gosto do ator, mas eu sempre vou deixando pra depois, acabei não vendo. Acredito que a maioria das pessoas saibam a sinopse, né? O filho da presidente, o Alex, odeia aparentemente o príncipe britânico, o Harry, e assim, no encontro deles eles acabam tendo uma discussão que derrubam o bolo da festa, do evento, né? E isso faz com que pegue mal para a imprensa. Então, o pessoal da equipe deles fala para eles serem, assim, fingirem uma amizade para não ficar tão feio, né, tudo isso que rolou. Então, assim, a partir disso, eles vão criar algo além de amizade, vão ter aquele romance, né? Então, assim, tem tudo, é uma história muito fofa. Eu gostei, mas eu dei 3 estrelas, que é uma nota boa, mas eu meio que esperava um pouquinho mais. E eu gostei bastante do Príncipe Harry, achei fofo os diálogos deles, mas às vezes eu achava que a história poderia ter sido mais aprofundada, que deixaria ela com uma densidade maior, sabe? Deixaria uma profundidade que, assim, seria interessante de ver, porque, assim, tudo foi resolvido muito rápido, muito rápido, sabe? Quando é descoberto e tal. E, assim, eu sei que é uma ficção, que a intenção é deixar só fofinho, né? Tipo, uma comédia romântica, sabe? Onde tudo dá certo no final. Mas eu, obviamente, queria que tudo desse certo no final, mas que tivesse sido um pouco mais, assim, uma coisa mais conflituosa pra eles resolverem juntos, né? Uma coisa mais, assim, aprofundada. Eu acho que teria dado o que eu achava que era necessário para a história, né? O próximo livro foi Um Ano Solitário, da Alice Oseman. É assim que fala o nome dela? A escritora de Heartstopper. Eu sou uma grande fã de Heartstopper, li todos os livros, amo a série, mas eu confesso que eu me arrependi de ter lido esse livro. A sinopse vai contar a história da Tori, quando ela que, tipo assim, vive de saco cheio de tudo, não suporta absolutamente nada, quer se afastar de todo mundo, menos do irmão, né? E assim, tá rolando na escola um site que fica pregando peças nos outros,
E ela não dá a mínima pra isso. Apesar de um amigo dela recém-chegado, Michael, e também o Lucas ficarem meio que atrás dela, tanto pra se reaproximarem e se aproximarem, porque o Michael é novo, como também pra tentarem descobrir o que tá rolando com esse site. Só que ela não dava a mínima, mas quando começa a ficar um pouco mais sério os trotes, tipo assim, começam a machucar pessoas, e também ela descobre que tem algo a ver com ela, toda essa questão de terem feito um site desses para pregar peças nos outros, aí ela começa a investigar. E o livro vai basicamente focando nisso e também nas questões que ela passa. Eu não gostei muito da história em si, eu acho que tentou contar muita coisa, mas nada, tipo assim, nada era muito interessante, sabe? Eu não gostei muito e também eu acho que o que mais pesou pra eu não gostar do livro e ter me arrependido de ter lido ele foi a personalidade que a gente conhece mais da Tori. Em Heartstopper eu amo ela, acho que é uma personagem bem interessante, mas lendo, tipo assim, do ponto de vista, assim, dela, né? Eu já não gostei tanto dela, eu achei muito assim, ai, sou diferente das outras, sabe? Ai, não gosto de nada nem de ninguém, muito uma Wandinha, sabe? Obviamente ela passa por questões, tem depressão e etc, mas a minha reclamação não é disso, é só da personalidade dela em si. Muitos momentos dela eu achava bem chata e sem carisma nenhum pra continuar lendo, então eu dei uma arrependida justamente por isso, porque é uma personagem que eu gosto em Heartstopper, e eu não pensava que eu iria desgostar de um livro da escritora, porque eu sempre gostei bastante. Foi 1 estrela, e é muito difícil eu dar 1 estrela para algum livro, mas assim, foi bem difícil conseguir terminar de ler ele, então ficou sendo 1 estrela. Depois disso, o 4º livro foi História dos 13, que é um clássico do Balzac, né? E são 3 histórias focando na sociedade secreta francesa. Isso eu sempre achei muito interessante. Eu tinha começado a ler ele na época que eu tinha, tipo, 17 anos, e aí eu não tinha terminado na época. Então esse ano eu resolvi voltar do início e ler tudo, de fato. E eu amo a primeira história. Já a segunda eu achei mais ou menos, assim, muitos detalhes que não eram necessários e deixava tudo muito cansativo. Assim, coisas que não iam agregar em nada na história, sabe? Eu até entendo porque ele colocava, mas já não deixava tão interessante como a outra foi. A outra tinha muitos detalhes, mas tudo tava numa aura interessante, sabe? Tava fazendo parte. E a terceira, eu odiei. A história eu achei muito sem pé nem cabeça, não foi tão interessante em questão da sociedade, a gente quase não vê ela de fato, então eu dei uma decepcionada. Então eu dei 3 estrelas. Depois o 5º livro foi A Hora da Estrela, o meu primeiro da Clarice Lispector. E assim, eu amei a história, acho que é Macabea, né? Conta a história de uma garota que era órfã e que já estava crescendo, mas a história é contada a partir do ponto de vista do escritor, que é um pseudônimo da Clarice. Não é ela que está contando, é outra pessoa que está contando pra gente. E aí, a partir disso, conforme ele vai contando a história dela, a questão do trabalho que ela consegue, do namoradinho, da cartomante, o escritor vai narrando pra gente e também vai se conhecendo através da análise que ele faz da vida dela. E é uma história muito boa, eu acho que foi um ótimo início pra começar a Clarice, e eu gostei bastante, dei 5 estrelas. E assim, eu acho que foi um livro muito bom de ter lido, eu acho que muita gente deveria ler ele, sabe? O 6º livro foi Ordem de Extermínio, da trilogia de Maze Runner, mas não faz parte da trilogia. É um livro complementar que ocorre antes de tudo que rolou em Maze Runner. Ele mostra como foi quando o Sol explodiu, né? Assim, tipo assim, veio as chamas solares para o mundo e meio que destruiu ele. Então a gente acompanha o Mark e a Trina tentando sobreviver a tudo que tá rolando e ainda por cima a doença que chega, o fulgor. E ela não é um início assim, nossa, isso foi natural por conta de que o mundo tá acabando. Não, é claramente uma coisa que outras pessoas estão jogando nas pessoas pra ver se assim o mundo tem uma chance de sobreviver. Mas eles basicamente estão atacando pessoas pra, tipo assim, fazer uma redução populacional, basicamente. Então o Mark e a Trina tentam investigar isso enquanto tentam sobreviver e também tendo que lidar ainda com
o pessoal que tá com a doença, porque a doença transforma a mente deles, né? Então, assim, eu dei 4 estrelas, eu achei o livro muito bom, eu gosto muito desse escritor. E eu achei muito necessário, porque a gente vê como que começa tudo aquilo, né? E ainda tem no final um epílogo que dá uma narradinha assim pra gente que é fã de Maze Runner, conta um pouquinho de como o Thomas foi recrutado, né, pra fazer parte do teste. Então, assim, eu gostei bastante. O próximo livro foi também de Maze Runner, é um mais complementar ainda, até pequeno, que é Maze Runner Arquivos. Maze Runner Arquivos. E assim, são e-mails, mensagens e acho que algumas imagens também que a Cruel trocava entre si, porque a partir do momento que rola tudo aquilo com fulgor, a Cruel passa a existir. E a gente vai ter um acesso que vai permitir a gente ter mais noção se a Cruel é bom ou não. Então, assim, além disso, tem um ponto de vista do Minho no meio da história, eu gostei bastante. E eu achei muito bom pra gente poder se aprofundar. Mas como é um livro pequeno, e eu, assim, honestamente queria mais coisas ainda, foi bem simples até, apesar de ser muito importante para quem gosta da história e quer saber mais sobre. Eu dei 3 estrelas, o que é uma nota boa, como eu falei, e eu queria mais. Gente, eu tava editando e eu percebi que eu não falei sobre um livro, que foi Desventuras em Série, sabe? Do Lago das Sanguessugas. Assim, quando... Você sabe que tem os 3 órfãos que são herdeiros de uma herança e o Olaf fica atrás deles, né, pra poder ganhar e tal. Então, assim, ele sempre se disfarça de outras pessoas pra conseguir se aproximar dos órfãos e ninguém saca, só os 3. Então, assim, é muito legal. Nesse eles estão numa casa de uma tia deles, que é no Lago das Sanguessugas, e o Olaf obviamente vai atrás, inclusive dá em cima dela, e ela não percebe que é ele. E assim, eu amo essa série, é uma série muito de conforto. Agora que eu tô sem o meu Kindle, eu acho que vou demorar pra conseguir ler, porque eu não tenho olhos físicos, né? Então, assim, eu amo essa série, eu dei 4 estrelas, e eu acho que todo mundo deveria tanto ler quanto assistir, porque a adaptação que a Netflix fez foi fenomenal. Foi muito boa. O filme tem o Jim Carrey e é legal também, mas é só a primeira parte da história. E já a série é tudo completinho, assim, vale muito a pena. Eu gostei bastante. O próximo livro foi Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. E assim, eu sempre fui muito fã do John Green. Eu comecei a ler bastante a partir dos 11 anos, hoje eu tenho 22, né? E lá pros meus 13 anos... 12, 13 anos, eu tive o acesso ao John Green e eu fiquei apaixonada por A Culpa das Estrelas, principalmente Cidade de Papel, Quem é Você, Alaska, o Teorema Catherine. Eu lembro que eu não gostei tanto de Will e Will, mas eu gostava muito de Deixa a Neve Cair também, mas os primeiros que eu falei eram meus favoritos e até hoje são, honestamente, eu sou muito fã dele. Hoje em dia ele não é mais tão, assim, falado, né, mas... eu continuo fiel, ainda gosto muito dele. E eu ainda não tinha lido esse, mas como eu vi que o filme ia sair, eu dei uma apressada pra ler logo, pra poder assistir antes de saber o que rolava. E assim, vai contar a história da Asa, ou Asa, eu não sei qual seria o certo. Vamos falar Asa, porque a gente tá no Brasil, né? Enfim, conta a história da Asa, que ela e a amiga dela não têm dinheiro e elas descobrem que um bilionário sumiu e tá sendo oferecido uma recompensa pra quem achar ele, porque ele estava envolvido em umas coisas assim que não estavam muito certas, ele tá sendo procurado pela polícia, então ele foge. Ela e a amiga resolvem entrar nessa investigação e é o pai de um amigo que a Asa tinha, que inclusive é um crush dela. E ele vai participar da história, sabendo que elas querem saber o paradeiro do pai. E a partir disso começa toda a narrativa do livro, enquanto ela tenta lidar com uma questão dela do toque. E isso também é uma coisa que sempre assolou muito a vida do próprio escritor, então ele deu uma inspirada na vida dele mesmo. Eu acho essa parte muito legal. Eu dei 4 estrelas, é um livro muito bom, eu li muito rápido, como tudo do John Green, mas eu acho que esqueceram muito a parte da investigação, que era, assim, o ponto aparentemente principal da história. Focaram bastante na questão dela, com o toque dela, que eu achei essencial, mas o restante foram mais detalhes, tipo o romancezinho dela com o menino, filho do cara que tá sendo procurado, toda a questão dela com a amiga dela, sabe? Ela tendo que lidar com a vida. Eu gostei muito, mas eu queria que tivesse tido, além de tudo isso, um pouco mais
mais de investigação. Eu acho que teria sido muito legal, porque eu adoro quando rola essas aventuras, sabe? Do John Green. O outro livro foi Crank Palace, que também é de Maze Runner. Tava muito na vibe de tentar terminar. Ainda faltam alguns pra eu complementar, né? Mas foi assim, Crank Palace vai contar sobre o Newt quando já está com fulgor, na época do terceiro livro, sabe? Quando ele dá uma afastada dos meninos porque ele vê que tá doente, a gente vai acompanhar o que rolou com ele ali. E é uma grande aventura, além de ser muito triste, porque o Newt eu acredito que seja um dos personagens mais amados da saga. Inclusive, era o meu favorito, e eu acho muito triste que isso rolou com ele, dele ter ficado com a doença. Não supero muito isso até hoje. Enfim, eu achei o livro melhor ainda que os outros, eu dei 5 estrelas. Mas eu também sou suspeita pra falar, já que o Newt é meu favorito, então eu acredito que, além do livro ser muito bom, o fato de ter sido o ponto de vista dele, pra gente saber mais sobre ele, de toda a carga de tristeza que tinha, ajudou bastante a ser 5 estrelas. O 10º livro foi A Noiva, da Hayley Hazelwood. Foi o meu primeiro livro dela, e assim, foi um famoso TikTok, acredito que quase todo mundo aqui conheça sobre a história, né? Onde tem toda a narrativa de rivalidade entre vampiros e lobisomens. E aí a Misery, que eu achei péssimo o nome dela, é obrigada pelo pai a casar com o cara que manda em tudo lá do lobisomem, acho que é prefeito, não lembro direito. E ela não queria casar, obviamente, mas ela decide de casar porque ela ouve o nome dele e ela vê que tem algo a ver com o desaparecimento da melhor amiga dela, a Serena. Então ela resolve ir pra poder investigar cadê a amiga dela. E a partir disso vai tendo todo um romance, toda uma coisa. Eu dei 4 estrelas. Eu acho que o que pesou pra mim foi a questão de os vampiros, o universo deles serem muito mal feitos, enquanto os lobisomens eram legais, organizados, bem-sucedidos. Os vampiros eu achei meio deixaram de lado. Acho que entre os dois ela claramente prefere lobisomem, né, gente? E assim, eu achei que poderiam ter feito uma coisa mais interessante para os vampiros. Também uma coisa que pesou um pouquinho para não ser, né, um 5 estrelas, porque assim, não é que o livro é uma obra-prima, mas ele é aquele livro ruim que é ótimo para passar o tempo, ele é muito bom no que se propõe, né? Então, assim, o que também me incomodou foi que eu descobri o plot de quem era a parceira que ele sentia. Desde o começo, gente, tava na cara quem era, e eu achei, assim, a protagonista muito sonsa, porque quem é que não percebia aquilo, gente? Tava na cara. Toda aquela questão de, nossa, o seu cheiro, e ela achou que, tipo, ele achou que eu estou fedendo, mas, gente, estava na cara que aquilo era um elogio. Tava na cara. 4 estrelas, mas foi uma leitura divertida. O outro livro foi A Bela e a Fera, também da Clarice Lispector, mas é um livro de contos. E eu me apeguei bastante a 3 contos, que eu vou deixar aqui. E assim, foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante, principalmente desses que me pegou assim de um jeito, sabe? Rolou aquela conexão, então eu dei 4 estrelas. O próximo livro foi um conto nacional, inclusive, que é Gengibre deu um golpe de Natal, que é um gatinho, o Gengibre. E é assim, tá no Natal, 2 meninas competem por uma árvore, a última da loja, e aí elas descobrem que na verdade elas são vizinhas, porque uma delas se mudou recentemente. E a partir disso, o Gengibre foge, dá um jeito de aproximar as duas, e aí rola todo o romance muito fofo. Eu dei 5 estrelas, porque eu achei muito bonitinho, e vale a pena ler. É muito divertido. Mas eu sinto que eu perdi um pouco da experiência. Eu deveria ter lido ele no Natal. Mas eu tava muito curiosa, então já foi. O penúltimo livro foi Amada Imortal, que eu falei no último vídeo que eu tava lendo. E assim, é uma fantasia com personagens imortais, onde a Anastácia vive uma vida inconsequente com os outros amigos imortais dela, até que algumas atitudes do melhor amigo dela, o Ince, começam a ser questionáveis e fazer mal para os outros, sabe? Com o poder deles, que se chama Magic. Além disso, ele meio que vê uma marca que ela tem que faz parte do segredo dela, sobre o passado dela, e ela começa a ficar com medo, tipo, ele foi perigoso ali e ele quase viu isso daqui, então ela começa a surtar, tipo, eu não quero fazer mais parte disso. Então ela vai para um local
bem distante, ela some sem falar nada pra ninguém, onde ela já tinha sido convidada há uns anos atrás por uma outra imortal pra ficar lá, e é basicamente um retiro de mortais, onde ensinam eles bastante coisa, inclusive a controlar os poderes, mas usando eles para o bem, sabe? Então, ela que tem bastante dificuldade em lidar com eles, e ela vai descobrindo mais, e ao longo disso, a gente vai acompanhando o que rolou com ela no passado e com a família dela, o grau de poder que ela tem, como ela era importante para esse mundo de mortais. E enquanto isso, ela tá tendo toda uma construção de personagem, evoluindo, aprendendo a lidar com os traumas dela, todas essas coisas, sabe? O que eu gostei bastante. E também tem o Rain, que é tipo um deus viking, e assim, de aparência, né, pelo menos ele é descrito assim, e ele parece muito assim, te conheço, sabe? Mas aparentemente eles não se conhecem. Ou será que se conhecem? Isso é uma questão ali entre eles, mas eles meio que dão uma odiada um no outro, então a gente tem um Enemies to Lovers assim na cara, não é nem spoiler, porque tá na cara, sabe, que tá rolando alguma coisa ali. E enquanto isso ela vai aprendendo a lidar com tudo. Eu acho que no próximo livro vai ter mais acontecimentos de fato. Esse foi muito ela ali restrita, tendo toda uma rotina, sabe? Uma coisa, como eu falei, de construção. Então eu quero muito ler os próximos para poder saber como vai se desenrolar isso quando o Ince, que tá procurando ela, achar ela, sabe? Quero bastante saber. E depois disso, eu li o último livro, que foi Clássicos de Todos os Tempos, que eu também falei no outro vídeo que eu tinha comprado, que são contos de fadas, mas com detalhes que a gente não conhece, assim, né? Gostei bastante da história, achei bem, assim, das histórias, né, porque são várias. Eu gostei bastante, eu dei 3 estrelas, porque foi bom, mas não teve nada muito, assim, que eu não soubesse já, são histórias que eu já conhecia. Quero ler os outros livros de contos que eu peguei, que vai ter coisas que eu ainda desconheço, então tô ansiosa pra ver esse outro. Esses foram os livros que eu li até agora, espero ler mais coisas legais pra poder trazer conteúdos pra cá. Tô pensando em trazer outros vídeos pra cá, já que eu decidi voltar pro canal, né? Então, até a próxima, gente. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário aqui do que você achou. E é isso, tchau!